Tarde a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Como a Cecília disse, esta calculadora já existe no nosso site, já está disponível no site há bastante tempo e inclusive eu já fiz a sua apresentação aqui há 3 ou 4 anos, foi dos primeiros webinars que nós fizemos. Entretanto, fomos-lhe acrescentando, a calculadora tem sido muito utilizada por colegas e pelos vistos tem sido muito útil. Daí nós decidimos fazer um upgrade e introduzir-lhe algumas funcionalidades que penso com interesse para quem a utiliza. Sendo assim, eu vou então partilhar o ecrã. Como vai ser uma partilha em simultâneo, pode haver algum delay, ou seja, as palavras que eu estiver a dizer podem não estar ainda ajustadas à imagem. Peço desculpa por isso. Penso que estão a ver o ecrã neste momento. A Cecília pode-me confirmar, se faz favor. Estamos a ver, sim. Ok, obrigado. Bom, então, estando no site, a forma mais rápida de aceder às calculadoras é ir ao menu e há aqui um item que diz calculadoras, picamos e então vamos à calculadora de soluções leves, que é a que vou apresentar hoje. Ela antes chamava-se calculadora de botões leves, agora chamamos-lhe calculadora de soluções leves, porque de facto as soluções não são só de botão. E já vamos ver à frente. A introdução é mesma, semelhante ao que já estava, e eu vou saltá-la. Tem aqui uma questão que eu vou chamar a atenção, que tem aqui nas definições, um conjunto de definições, para que entendam a que é que nós nos estamos a referir quando falamos de botão, de argamassa, de botão leve de enchimento, etc. Bom, a nota que eu queria deixar é a diferença entre argamassa e betão. Isto porquê? Porque, infelizmente, hoje há muito a ideia de adotar a designação de betão para produtos que não são betões, que são argamassas, de facto. E o que é que distingue um betão de uma argamassa? Uma argamassa é uma mistura de ligante com agregados de dimensão inferior a 4 milímetros, portanto areias, normalmente, areia mais grossa, areia mais fina, enquanto que um betão tem necessariamente um agregado com uma dimensão superior a 4 milímetros. Daí que quando nós falamos em betão celular, não estamos a ser corretos do ponto de vista técnico, porque um betão celular não tem agregados com dimensão superior a 4 milímetros, portanto é de facto uma argamassa. Um betão tem sempre um agregado de dimensão superior a 4 milímetros. Bom, mas temos aqui as definições, tem aqui os constituintes dos elementos dos betões e das argamassas que faremos a seguir, as vantagens, sugestões de aplicações e recomendações. Saltando isto, passando para a formulação, tem aqui o disclaimer habitual e então entramos na primeira página onde notamos já aqui uma diferença. Nós antes tínhamos betões e argamassas, agora temos betões leves feitos in situ, argamassas e soluções especiais. Betões leves feitos in situ, porquê? Porque mais à frente vamos ver betões pré-doseados em fábrica. Portanto, há que distinguir os que são feitos na obra e os que são feitos em fábrica. Nos betões leves feitos in situ, aparece aqui também uma nova possibilidade, que é distinguir entre os betões estruturais e os betões de enchimento. Betões estruturais, nós consideramos um betão estrutural aquele betão que tem uma resistência superior a 12 megapascal, e neste quadro, nesta calculadora, nós temos betões que vão desde 12.1 megapascal até 30.3 megapascal. Estamos a falar de resistências características. Se me perguntarem, mas 30 megapascal é o máximo? Não. Se precisarem de um betão com 35 megapascal, 40 megapascal, 45 ou 50, nós temos formulações. Mas são betões especiais
são botões que requerem um agregado leve especial e então só, digamos assim, por encomenda. Estes botões que estão nesta calculadora, estes botões estruturais, este grupo de botões estruturais, podem ser produzidos com leca corrente que nós temos habitualmente. Aqui não há diferença em relação à calculadora anterior, nós podemos escolher um botão, se soubermos qual é o botão que queremos, em termos de massa volúmica e da resistência, ou então podemos aplicar um filtro, por exemplo, onde eu posso dizer que quero um botão com uma massa volúmica, um botão estrutural com uma massa volúmica, por exemplo, inferior a 1.5 e, por exemplo, com uma resistência superior ou igual, por exemplo, a 15 megapascal. Aplicando os filtros, a calculadora vai-me dar dois botões. O botão S380 e o botão S300. O primeiro com 1.46 de massa volúmica, o segundo com 1.45 e com resistências entre os 15.2 e os 19.5. Se, por exemplo, eu vou escolher este, o S300, para mim é suficiente, tem a densidade que eu quero, que é inferior a 1.5 e tem uma resistência superior a 15, e picando eu vou ter aqui a composição do botão. Em termos de ligante, que é o cimento 32,5, em termos do agregado, areia e a água. A água, é importante que nós, para definirmos a quantidade de água, é importante que digamos se o botão é para ser aplicado por gravidade ou por bombagem. Isto porquê? Porque se for por bombagem, a necessidade de água aumenta. Vocês reparem, se for por gravidade, eu necessito 234 litros de água, em que 180 é água efetiva para a hidratação do ligante e 54 litros é água consumida pelo agregado. Se a aplicação for por bombagem, a água sobe para 271 litros, porque a água de absorção sobe para 91. Porque ao ser aplicado por bombagem, vai haver um aumento da pressão sobre o agregado e isso vai levar a que a quantidade de água absorvida por ele aumente. Para que essa água não faça falta para a hidratação do ligante, nós temos que aumentar a quantidade de água. Portanto, vamos supor que será por gravidade que o botão vai ser aplicado, então eu tenho aqui a dosagem e posso ver as suas especificações, onde eu tenho a massa volúmica, a classe de consistência, o SLAM, a resistência à compressão, a relação água-cimento e a retração prevista a longo prazo. E depois tenho uma informação sobre a bombagem, se é difícil de bombar ou é fácil de bombar. Neste caso é fácil de bombar e não, os riscos de segregação são inexistentes ou bastante reduzidos. Posso ver as recomendações, posso ver um PDF, posso editar isto num PDF, por exemplo, em que eu posso dizer que obra é que é, posso escrever as anotações que entender, oportuno, e ele vai-me gerar um PDF, onde eu tenho as informações da dosagem que me pode servir para mandar para uma obra, por exemplo. Também posso ver os custos deste botão. E então eu tenho aqui, para 1 metro cúbico de botão, tenho estes custos. Estes valores são valores indicativos, são valores de mercado correntes indicativos, normalmente estão por excesso, substancialmente por excesso, e podem ser alterados por vocês. Podem colocar os valores reais que tenham efetivamente, ou então adotar estes valores para efeitos comparativos. Vamos imaginar que eu quero comparar dois tipos de botão diferente, ver em termos de custos quais são as diferenças. Então eu posso usar estes valores porque o que me vai interessar é a posição relativa de cada um. Como eu disse, estes valores por defeito é para 1 metro cúbico de botão, mas eu posso alterar o volume. E então posso alterá-lo de duas maneiras. Ou eu sei qual é o volume total de botão que preciso. Vamos imaginar, eu vou precisar de 25 metros cúbicos de botão. E então ele vai-me calcular imediatamente o valor total desses 25 metros cúbicos de botão. Ou então eu não sei o volume total, mas sei as dimensões
da área que quero encher. Por exemplo, 5 metros de comprimento por 2 de largura, com uma altura de, por exemplo, 20 centímetros. E então eu vou ter aqui o valor total que vou gastar no botão para encher esta área, que acaba por representar 2 metros cúbicos de botão. Isto em relação à formulação de botões. Ainda nos botões, tivemos a ver os estruturais, temos os botões de enchimento. Nos botões de enchimento temos uma primeira lista que já aparecia na calculadora anterior, que é em tudo idêntica. A única questão é que são botões com menor resistência. Nós classificamos internamente, classificamos os botões de enchimento com botões de 0,5, superior a 0,5 megapascal até 8 megapascal. 8, 10, 12 megapascal são botões de enchimento. Acima dos 12 consideramos estruturais, abaixo dos 12 consideramos de enchimento. E então, tenho este grupo de botões que já existia na calculadora anterior, mas tenho agora 3 novos botões, de certa forma pré-doseados em fábrica, que são os botões LBF. E temos uma gama de 3 botões, o LBF com leca S, o LBF de leca M e o LBF de leca L. O que é o LBF? Eu tenho aqui um pequeno filme, vocês podem ver isto no site, o que é o LBF, tem aqui uma descrição, tem aqui uma aplicação e tem aqui um pequeno filme que ilustra de uma forma muito simples e rápida o que é o LBF. O LBF é um botão feito em obra, mas em que a argila expandida, a leca, vem fornecida num caminhão cisterna e à parte do caminhão cisterna é fornecido um ligante. Esse ligante é misturado em obra com água, numa misturadora, numa dual mix, numa máquina corrente, e essa mistura, esse ligante misturado com a água, vai ser injetado na ponteira da mangueira, em sentido contrário ao fluxo da leca, e é aí que é feita a mistura do ligante com o agregado. Podem ver aqui temos 2 tubos, um que leva à leca, outro que leva ao ligante, e eles juntam-se aqui na ponteira por onde sai a leca que é transportada na cisterna. O rendimento desta aplicação é interessante. Temos aqui a ponteira e a aplicação. Cá temos 2 tubos, aqui a entrada do ligante, em sentido contrário ao fluxo da leca. Eu estava a falar do rendimento. O rendimento, em circunstâncias normais, entre os 45 e 50 metros cúbicos, podendo ir, desde que haja frente de obra, podendo ir aos 100, 110. É uma solução que nós introduzimos na calculadora porque é uma solução que tem tido muita procura e muita aplicação. Portanto, nós temos aqui estes 3 botões. Podemos escolher um deles, por exemplo, o LBF leca M, onde temos aqui a dosagem. Vamos precisar de 140 kg de ligante e vamos precisar de 1050 litros de leca M. A água serão cerca de 90 litros para fazer a amassadura. Temos aqui as especificações do botão, massa volúmica, resistência à compressão, indicação sobre a possibilidade de umbridagem e uma recomendação para campos de aplicação. Podemos ver um conjunto de recomendações de aplicação, podemos editar um PDF da mesma maneira, podemos ver os custos e também podemos descarregar a ficha técnica do LBF, onde temos todas as características relacionadas com este produto. Portanto, em relação a botões feitos in situ, a grande diferença para a calculadora anterior é que separamos entre botões estruturais botões de enchimento e no grupo dos botões de enchimento acrescentamos mais 3 botões da gama LBF.
O capítulo das argamassas é o mesmo, não alteramos nada, é exatamente o que estava. Os tipos de argamassas para assentamento, para revestimento, para regularização de pavimentos ou reabilitação de alvenarias, e o princípio é exatamente o mesmo. Temos aqui as várias argamassas de cada um dos tipos. Podemos escolher uma qualquer, vamos ter as especificações, vamos ter as dosagens, podemos ter os custos, é em tudo idêntico aos botões. O que aparece de novo é as soluções especiais. E então, o que é que são estas soluções especiais? Temos três separadores. Temos um de soluções pré-doseadas em fábrica e depois temos outro que é de soluções, nós designamos por soluções secas. E depois temos um comparador. Este comparador vai-me comparar as soluções pré-doseadas em fábrica e as soluções secas em termos de massa volúmica, de custo e de pegada de CO2. Então vamos ver os pré-doseados em fábrica. Os pré-doseados em fábrica são os dois botões pré-doseados que nós temos, que é o Leica Mix e o Leica Uno. O Leica Mix é um botão corrente com a particularidade de ser pré-doseado em fábrica. Portanto, eu, em vez de estar a comprar a Leica, a comprar o cimento e a misturar tudo em obra e a ficar um pouco dependente do operador que pode pôr mais cimento ou menos cimento, mais Leica ou menos Leica, eu posso comprar o Leica Mix, já pré-doseado em fábrica, vazar um saco completamente na betoneira, adicionar a quantidade de água que lá vem indicada e tenho o botão pronto. Botão com determinadas características específicas e que não depende do operador deitar mais cimento ou menos cimento, mais Leica ou menos Leica. Este botão Leica Mix, para fazer enchimentos normais, tem uma massa volúmica de 480 kg por metro cúbico, uma resistência à compressão na ordem dos 0,70 megapascal, para botão de enchimento é extraordinariamente, mais que suficiente, uma condutibilidade térmica 0,16 e temos aqui a ficha técnica, temos aqui a declaração ambiental, temos aqui uma informação sobre a capacidade de bombagem, que é fácil, ele pode ser aplicado com bomba ou manualmente, indicação de campos de aplicação e alguma informação sobre os coeficientes de absorção sonora a ruídos de impacto. Alternativa, temos o Leica Uno. O Leica Uno é um botão leve, com a particularidade de, como podem ver, comparando, é mais pesado, tem uma massa volúmica na ordem dos 830 kg por metro cúbico, é muito mais resistente, uma resistência à compressão de 7,40 megapascal, e também temos aqui a ficha técnica, a DAP, informação sobre a bombagem, e a recomendação para os campos de aplicação e algumas indicações sobre o isolamento acústico, ações de percussão e de transmissão aérea. A particularidade do Leica Uno é que, dada a granulometria do agregado leve que integra este botão, a superfície de acabamento é muito mais, digamos assim, está muito mais retificada do que com o Leica Mix. E isso permite, se o meu acabamento do piso final é em cerâmica, ou em pavimento flutuante, ou em pedra natural, eu posso aplicá-los diretamente sobre o Leica Uno. Isto significa que eu posso fazer o enchimento completo, sem necessidade de betonilha. Enquanto que com um botão feito em obra, um botão leve feito em obra, seja ele qual for, com Leica ou sem Leica, ou celular, ou seja o que for, eu preciso de aplicar uma betonilha por cima. No caso do Leica Uno, eu não preciso, desde que o revestimento final seja um pavimento flutuante, uma cerâmica ou uma pedra natural. Essa é a grande vantagem. Então, esta calculadora, o que é que lhe permite? Permite-me, por exemplo, se eu quiser encher 10 metros quadrados num enchimento de, por exemplo, 12 centímetros, eu vou precisar de 48 sacos de Leica Mix
vou precisar de 2 paletes e vou ter estes desempenhos. Ou seja, estima-me a quantidade de material que eu vou precisar em obra. Neste caso, eu vou ter que depois em obra acrescentar a betonilha. Mas eu posso querer fazer o mesmo enchimento, os mesmos 10 metros quadrados, mas enquanto que eu aqui vou ter que meter a betonilha por cima do Leca Mix, por exemplo, 4 centímetros, deveria ser 6. Eu acho que todos nós sabemos que a boa prática construtiva e de acordo com os manuais dizem-nos que as betonilhas não devem ser aplicadas com uma espessura inferior a 6 centímetros. Toda a gente aplica com 4 e às vezes até com menos. Mas pronto, ok. Vamos imaginar que são 4 centímetros. Então eu aqui em cima deste Leca Mix com 12 centímetros eu terei que aplicar 4 centímetros de betonilha, 16. Ou seja, o enchimento total que eu preciso são 16 centímetros. Se usar o Leca Mix, o Leca Uno, eu não vou precisar de betonilha, então vou precisar de 16 centímetros de espessura de Leca Uno. Então, nesse caso, eu vou precisar de 80 sacos de Leca Uno, que corresponde também a 2 paletes. Isto permite-me rapidamente calcular quantidades e ter acesso à documentação técnica de suporte do material, seja ele Leca Mix, seja ele Leca Uno. Ficha técnica, DAP e informação sobre o produto. No caso de soluções secas, já em tempos nós apresentamos estas soluções, são soluções que correspondem a aplicar não betão na camada de enchimento, mas aplicar leca solta. E se eu precisar de encher, por exemplo, os mesmos 16 centímetros de há pouco, em que eu tinha 2 opções, ou 12 centímetros de Leca Mix mais 4 centímetros de betonilha, ou 16 centímetros de Leca Uno, também posso considerar a opção de 12 centímetros de Leca solta mais 4 centímetros de betonilha. Nesse caso, então eu tenho um enchimento total de 16 centímetros, em que vou aplicar 4 centímetros de betonilha. E nesse caso eu vou ter uma solução de enchimento de 141 kg por metro quadrado, que me vai custar 27,28 € por metro quadrado. Bom, agora vamos para o comparador. E no comparador podemos comparar estas 3 soluções. Este comparador começa aqui com um quadro tipo para leitura rápida, que é consoante a espessura e a espessura de betonilha, eu terei aqui a indicação de qual é a solução mais leve. Por exemplo, para espessuras de enchimento menores que 17 centímetros, se eu tiver uma espessura de betonilha de 4 centímetros, a solução mais leve é o Leca Uno. Já sabemos que o Leca Uno não leva betonilha. Portanto, neste caso, é sem betonilha, por isso é que ela é mais leve. Mas vamos então pegar no caso de que falei há pouco, em que temos uma espessura total de enchimento de 16 centímetros e em que vamos aplicar 4 centímetros de betonilha por cima. A calculadora, então, dá-nos estes valores. Se eu optar pela solução de leca solta mais betonilha, leca solta de 12 centímetros mais 4 centímetros de betonilha, eu vou ter uma solução que me pesa 141 kg, tem um custo de 27,28, já tínhamos visto atrás, e tem um potencial de aquecimento global de 26,29 kg de CO2 equivalente por metro quadrado. O Leca Uno vai ter um peso inferior, 132 kg por metro quadrado, tem um custo superior de 33,92 e um potencial de aquecimento ligeiramente superior. Mas não tem betonilha. Não necessita de betonilha. O Leca Mix é a solução mais pesada, tem um custo de 37,36, também é a solução mais onerosa, e tem um potencial de aquecimento também mais elevado. E vai requerer betonilha. Portanto, destas 3 soluções, se a nossa opção é o peso e ou o custo, sem qualquer outra consideração, então a solução deve ser a leca solta mais betonilha.
Se, por exemplo, o fator tempo é determinante, é muito importante, e eu quero reduzir esse tempo, então se calhar eu não aplicando betonilha vou ganhar algum tempo. Então posso usar o Leica Uno, embora seja uma solução mais cara e mas é mais leve. Não é? Portanto, agora aqui há que pesar quais são os fatores críticos da obra em causa. Se é o peso, então eu vou para o Leica Uno. O peso e o tempo, eu vou para o Leica Uno. Se é o custo, eu vou para a Leica Solta, mais betonilha. Também podemos imprimir o PDF com as indicações, por exemplo, para fornecer a uma obra ou a um cliente ou qualquer pessoa a quem nós queiramos enviar a informação. Posto isto, era o que eu tinha para vos dizer, para partilhar com vocês. Espero que esta calculadora vos seja útil, de alguma forma. Espero que a usem. Espero também que, à medida que a forem usando e vos surgir ideias de melhoria, que partilhem connosco. Isso é muito importante. Muitas destas alterações, ao fim e ao cabo, resultaram exatamente de inputs que os colegas que foram, ao longo dos tempos, têm utilizado a nossa calculadora, nos foram fazendo chegar. Portanto, agradeço que nos façam chegar sugestões de melhoria, porque nós é isso que nós precisamos, das vossas sugestões, para irmos melhorando esta ferramenta, para que ela vos seja cada vez mais útil.